E aí, Padawans, aqui é o Level. E aqui é o Luan. E aqui é o Arthur. E bom, Padawans, hoje traremos um tema aqui pra vocês que vai mexer com vossas imaginações. Trazer pra vocês o âmbito da criatividade à tona, provocá-los, né? E de que maneira melhor seria isso do que lhe apresentar a um mundo ao qual você tem um personagem, esse personagem desenvolve habilidades e aquele mundo vai se desenrolando conforme seu personagem se desenvolve. E o tema de hoje, galera, é RPG. E é lógico que não estamos falando só do RPG da classe de games, mas estamos falando do RPG de mesa, né? Popularmente o mais conhecido aí, vamos falar de, né, Dungeons and Dragons, mas hoje trouxemos um convidado especial que, além de saber muito sobre esse tema, ele é um cara que desenvolve o próprio RPG. Então, Tchelo, fique à vontade, faça seu merchan, amigo. Ah, saudações, galera. Eu sou o Thiago Andrade. Muito bom estar aqui na companhia dos meus amigos que eu fiz jogando RPG. Olha só, olha só, olha só. Então, o RPG realmente conecta pessoas. Eu sou game designer, sou escritor, sou produtor cultural, sou historiador, enfim, inúmeras coisas aí, mas o game design é o cara que cria jogos e o RPG, ele também é um jogo, mas não só um jogo, é muito importante a gente enfatizar logo isso. E já de cara, vamos dar um spoiler do que significa RPG. Roleplay game, que quer dizer em português, tradução assim bem básica, jogo de representação, jogo de representar papéis. Então, é mais ou menos isso aí, galera. Fechou, então, turma. Vamos puxar a vinheta e bora pra esse tema que vai ser maravilhoso. Então é isso, galerinha. A gente, só dando um contexto, a gente conheceu o Tilo, igual ele falou, jogando RPG, que é um RPG que ele desenvolveu, né, que chamou Designo. A gente conheceu ele no Anime Fest, um evento aí que a gente achou bem da hora. E, Tilo, pra começar, a gente é 3 inexperientes, como você viu lá no jogo do RPG. E se fosse apresentar o RPG pra uma galera que não conhece hoje, como que você apresentaria, assim? Como que você introduziria a pessoa a esse mundo de RPG? Você conhece Legal. bem mais, né? Mano, eu acho que o RPG é um negócio muito simples. Vocês viram lá, vocês sentaram e chegaram jogando, e jogaram um sistema ainda que é um pouco diferente e complexo, porque ele requer uma maturidade para jogo. O jogo de RPG ele pode ter várias camadas, pode ter públicos diferentes, gostos diferentes. Então, um jogo de RPG para criançada, um jogo de RPG para pessoas mais maduras, que foi o caso de Designo que vocês jogaram, né? Que requer uma certa maturidade, porque ele lida com problemas, com conteúdos que são maduros. Mas, se fosse resumir, explicar pra galera mais nova, eu falaria assim. E, na verdade, nunca eu falaria, né? Eu falo, porque hoje eu trabalho com RPG diretamente. Não só com RPG, mas todo o meu trabalho, né? Meu sustento vem dos mundos de RPG, essa coisa de criar jogos, então eu tô muito feliz por isso. E uma das coisas que eu faço junto à Fundação Triunfo, que é uma associação que eu criei para jogar RPG nas escolas, a gente vai nas escolas jogar RPG. E nosso trabalho é ensinar essa molecada sobre o jogo de RPG. E por quê? Porque eu, enquanto educador, galera, boto muita fé que o jogo de RPG, ele é uma coisa genuinamente humana. E por que genuinamente humano? Nós, seres humanos, temos algumas coisas que nos diferenciam de outros animais nesse vasto mundo que nós habitamos. A principal é a habilidade de viver em comunidade e a habilidade de sonhar. Entende? Então, quando a gente joga RPG, nós estamos de alguma forma nos aproximando com os nossos antepassados, os mais remotos possíveis. Porque se nós fizermos aí, eu como historiador, né, a gente faz esse exercício de olhar para trás, de imaginar como que foi, a humanidade se resumia em comunidades, pessoas em torno de fogueiras, contando histórias. E essas histórias, às vezes, eram mentirosas, ou não. Por exemplo, nossa, eu vi um dente de sabre hoje, rapaz, o bicho quase me pegou, mas eu fui mais rápido. Famosa história do seu tio pescador. De pescador. Exato. Às vezes, o cara nem viu o dente de sabre, ou ele viu de longe, não passou nenhum perrengue, entende?
Então nós juntamos duas coisas aí que só os seres humanos podem fazer, que é a habilidade de contar histórias e imaginar. Imaginar está muito conectado com a possibilidade de sonhar. Então o jogo de RPG, ele parte dessa premissa, de que nós, enquanto comunidade, ou seja, um grupo de pessoas reunidas em torno de uma mesa ou de uma fogueira, estão contando uma história de forma coletiva. E essa história acontece na imaginação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Para vocês três aqui, galera que está nos ouvindo, né? Nos assistindo. O Luan, o Arthur e o Leva. Vamos lá. Vocês três acordaram do nada e vocês três estão numa plataforma. Essa plataforma é uma plataforma de metal e vocês não conseguem ver o que tem ao redor. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês fazem? Começa aí, Léo, eu sei que é o... Eu tento investigar o que tem à frente, no caso, mas é claro, com cuidado, esticando a minha mão para ver se tem algo à frente ou se é totalmente, ou como posso dizer, estamos presos em algum lugar que não deixa a gente ver, vamos dizer assim, uma Legal, caixa legal. invisível. Não é uma caixa invisível, é uma plataforma mesmo. Você começa a levantar assim, tem a plataforma, ela tem umas luzes de emergência que circundam ela. Então ela é uma plataforma quadrada, você consegue ver o formato quadrado dela por causa dessas luzes de emergência, sabe essas luzes vermelhinhas ao redor. Aí você percebe que se você for além dessas luzes, você vai cair. Porque você claramente está num lugar que é alto e ao redor dela não tem nada. Então você pode cair. Agora você não sabe a altura da queda porque está tudo escuro. Entende? Eu acho que provavelmente iria até a ponta do lugar e olhar pra baixo pra ver se consegue ver o chão, né? Mas ele já Luan, falou que você não consegue ver, que tá tudo escuro. É um mistério, você não vai saber o que tem lá. Você não consegue ver o chão, cara. Mas assim, você pode deduzir pelo ar frio que sobe que é alto. Você não sabe o quão alto é, mas, meu irmão, o ar frio que sobe assim, ó, entendeu? Entendi. Ixi, é complicado, hein? Tentar jogar aí? algum objeto. Você pode jogar o seu boné. Você tá só com o seu boné. Você jogar o boné? Eu jogava o tênis, que é mais pesado. Ok, você joga o tênis. Meu amigo, vai caindo. E você não ouve nenhum barulho. Aí já dá pra ter certeza que é bem alto mesmo. Isso. Vocês escutam o telefone de vocês tocarem. Vocês acordaram nesse lugar e vocês estão com o telefone tocando. Ele tá no bolso da calça de vocês. Eu pegar e atender. De imediato eu já pego e atendo. Ok, quando vocês atendem, é a mesma ligação, a mesma pessoa ligando para os três telefones. E a voz é uma voz robótica que diz o seguinte: parabéns por chegarem até aqui. Vocês foram os sorteados. Para o próximo nível, é necessário apenas 2 participantes. Por favor, votem entre vocês quem deve prosseguir. 1 deve ficar, ou seja, se jogar na plataforma, e 2 deverão avançar. Vocês têm 1 minuto. Aí desliga. Você é louco, eu já ataco o Elivelto na hora, pai. Não penso duas vezes. No celular de vocês aparece o nome. Sabe aquela enquete de WhatsApp? Pra votar. Então aparece um besouro assim, ó, o nome de vocês: Arthur, Level e Luan. Aí cada um você pode votar uma vez. Aí nós vota um em cada um mesmo, aí fica um voto pra cada, tudo empatado. Mas enfim, gente, só um exercício bem legal aqui pra vocês. Sim. Que é a ideia do RPG, que é você constrói histórias assim, do nada, no improviso, né? O jogo de RPG, naturalmente, ele tem 2 tipos de jogadores, que é o narrador, que aqui no caso foi eu. O narrador, ele é o cara que descreve o cenário, descreve a ambientação e interpreta os NPCs e os vilões, né? Os NPCs seriam os personagens, os coadjuvantes, os figurantes e também os vilões, os inimigos. E aí tem os jogadores, os protagonistas, que foram vocês. O Luan, o Level, o Arthur, eles foram os protagonistas. Eles tomam as decisões. E a partir das tomadas de decisões dele que o narrador vai prosseguindo a história. E é nesse esquema de vai e volta que a gente segue, constrói uma narrativa de RPG.
Uma, Você ia falar alguma coisa? uma curiosidade, cara, pra ser um bom narrador, né? No caso, um mestre ali do RPG, o cara que tá conduzindo a jogatina. Você fez algum curso, tem alguma preparação específica? Ou você só vai aprendendo ali, vai assumindo como mestre e você vai aprendendo a tocar ali? Como é que funciona essa dinâmica? E como pode ser um bom jogador também, né? Pra quem nunca jogou. São duas boas perguntas. Vamos lá. Então, nesse contexto do jogo de RPG, né? É isso aí que eu falei pra você. É um jogo que nós vamos se sentar com pessoas e vai contar a história. Vai ter um que vai fazer a narrativa e outros que vão jogar. O cara que narra o jogo, ele também é um jogador. E é muito importante que as pessoas saibam logo de cara isso. Que o narrador, ele não está contra os jogadores. Muitas vezes parece que o mestre está contra os jogadores. Inclusive, as mesas que dão treta é por causa disso. O jogador fica full pistola com o mestre, porque acha que o mestre foi injusto, etc, etc. É que nem jogo de futebol, galera. Pode ver. O cara deu um carrinho por trás, derrubou o maluco, quebrou a perna, o juiz dá vermelho, ele se levanta e começa a reclamar com o juiz, entendeu? Começa a reclamar de que ele não fez falta, e o cara tá lá com a perna quebrada. Então, não, juiz, foi na bola, mas irmão, a perna do cara tá quebrada, tá ligado? Então, isso é normal, porque o que acontece? Quando tem a proximidade do juiz e o jogador tende a reclamar, entendeu? No RPG é a mesma coisa. No RPG existe o elemento do jogo. Como nesse exemplo, eu usei o elemento de história, que é a condição de história, mas o jogo de RPG também tem o jogo. Ou seja, a sorte, tem os elementos, e aí entra os dados, os famosos dados de várias faces, o D20, o D10, o D6 e assim por diante. Normalmente no jogo de RPG, quando você quer fazer alguma coisa, você rola um dado. Então, por exemplo, vamos dizer que nesse exemplo que eu dei pra vocês aqui agora, o level fala assim pra gente, olha só, Tchelo, eu quero tentar rastrear essa mensagem. Eu sou um hacker e eu quero tentar rastrear de onde tá vindo essa mensagem. E aí eu falo pra ele, tudo bem, você pode tentar fazer isso, mas é uma coisa difícil. Então, role um D6. Se você tirar 4, 5 e 6, você consegue. Aí o level vai, rola o dado. Caiu 4, 5, 6, ele consegue rastrear a mensagem. A mensagem vem lá, sei lá, vem do quarto dele, tá ligado? Uma parada assim. Ou, não, ele rolou o dado, caiu 1. Então, 1 ele não consegue rastrear. E aí o jogo segue. Então, às vezes os jogadores ficam bravos com o mestre porque o mestre colocou uma dificuldade muito alta. Ah, nossa, você colocou muito alta a dificuldade aí, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso, etc, etc. Então, essa proximidade de juiz e jogador deixa essas coisas acontecerem. Mas, eu não quero assustar as pessoas que não sabem jogo de RPG, mas é um jogo muito divertido quando você vai além disso, porque o mestre, o narrador, ele não é só o juiz, ele também é um jogador que tá ali se divertindo junto. E aí, respondendo a pergunta do Arthur, cara, eu nunca fiz curso de nada, hoje tem algumas coisas que pode preparar você pro RPG, mas eu sempre gostei muito de contar histórias, né? Inclusive, foi essa possibilidade de contar histórias junto ao RPG que me tirou ali de uma possível vida de crime na minha comunidade onde eu cresci. Eu cresci numa região que era muito violenta, e aí o jogo de RPG foi o que me colocou para continuar seguindo os meus sonhos, entendeu? Por isso que hoje eu trabalho com RPG nas escolas, porque eu acredito que essa é uma ferramenta muito boa. Então, e aí eu já tive essa facilidade e tudo mais, mas assim, o jogo de RPG não precisa ser que nem esses caras que nós vemos nos streamers por aí. Nós assistimos streamers de RPG que tem os narradores incríveis, mas isso não é obrigatoriedade, as pessoas não precisam ser assim. O jogo de RPG ele é um jogo, se você só conduzir o jogo, tá ok. Todo mundo vai se divertir da mesma forma. E outra, o narrador não faz mesa sozinho, entende? Eu posso trazer, sei lá, um prêmio Nobel do RPG para poder jogar e narrar para vocês. Se os jogadores não entrosarem, não quiserem fazer as coisas, o jogo é errado, entende? O jogo de RPG, ele é extremamente coletivo, então não dá para ser de outra forma. Não dá para deixar tudo na costa do mestre, nas costas do mestre ou na costa de um único indivíduo, entendeu? Tanto que se um jogador dá problema no grupo, é muito natural que a diversão de todos seja estragada. Por isso que o jogo de RPG ele é um comum acordo. Os jogadores, eles precisam estar em comum acordo sobre a história que eles vão contar. Aí, respondendo a pergunta do Luan, é isso.
o jogador, ele tem algumas responsabilidades. O mestre é o cara que mais tem responsabilidade porque ele tem que entender um pouco das regras, não precisa saber tudo, mas ele tem que entender um pouco das regras, saber conduzir a coisa e saber improvisar. Isso você pega tudo com o tempo. E muitos jogos de RPG tem muito material que você pode usar. Se você não é, mas eu não sou bom criando histórias, então tem as chamadas aventuras prontas. Alguns jogos de RPG tem uma aventura pronta, que funciona quase como se fosse um roteiro, que você vai lendo enquanto joga. O que é muito bom para jogadores iniciantes. Então, mas mestrar, sem querer assustar as pessoas, mas deixando claro isso, também não vou mentir, requer um pouco mais de responsabilidade. E jogar já não. E aí que entra a pergunta do Luan. O que você pode fazer para ser um bom jogador? Irmão, não faça tudo que vem na sua cabeça. Pronto, já ajuda muito. Por quê? Nossa. O jogo de RPG, ele coloca, né, Luan, o famoso mundo aberto. O que é esse mundo aberto? Você pode fazer o que você quiser, sabe? Você pode fazer o que você quiser, ir para onde você quiser, entende? Aí o que acontece? Isso sobe a cabeça do jogador e o jogador sai da história. Por exemplo, vocês três têm uma missão. Vocês têm que ir até lá e salvar, salvar um vilarejo que está sendo atacado por um dragão. Aí, beleza, os três falam, essa é a aventura que vocês vão jogar. E de repente, o Luan, como é um peralta rebelde, ele fala assim, não vai vilarejo nenhum, eu vou andar ali e vou ficar na taverna bebendo e brigando com todo mundo. Pronto. O mestre não pode impedir ele de fazer isso, porque lembra, o Luan, ele é protagonista. Ele faz o que ele achar na telha. Só que nesse caso, o Luan vai estar sendo um pouco antiético, porque ele vai quebrar o clímax do que todo mundo sentou para poder concordar que iria jogar. Vamos jogar uma aventura, vamos jogar um jogo onde nós vamos salvar um vilarejo de um dragão. Não onde o Luan vai ficar enchendo a cara brigando com todo mundo, entende? Então, o jogador de RPG, ele tem que também comprar a ideia do que está sendo proposto. Se a proposta é ir salvar a princesa, ir salvar o vilarejo, enfrentar o dragão, faça isso, entendeu? Não tenta simplesmente só porque você pode, não quer dizer que você deva fazer. Sim, Verdade, senão fica fora de controle, né, cara? Você imagina, só se cada um for querer fazer as coisas do jeito que quer, igual num jogo mesmo de videogame, de computador. Você é louco, velho. Aí que não acaba mesmo, o jogo já é cumprido, você imagina. Tá dando volta. O que você vai falar, Léo? O melhor exemplo hoje, assim, se for pra ver um RPG, seria Skyrim ou Baldur's Gate, que é o Dungeons & Dragons Baldur's Gate 3. E, cara, lá é literalmente um RPG, só que tem uma história pronta, igual o Tiago falou. Se não quiser contar uma sua, você pode pegar uma pronta. Que você faz literalmente o que quiser. E é literalmente. Eu não quero fazer a campanha principal. Você fica ali andando. É verdade, Skyrim é um excelente exemplo. Você vê que você pode virar o arquimago do colégio de Winterhold, ou você pode virar o mestre da guilda dos ladrão, ou você pode acabar com aquela... ser o mestre daquela outra guilda, que é a guilda dos assassinos, da Dark Brotherhood. Cara, tem vários gameplay que você pode escolher. Né? Mas eu acho que uma diferença grande, né, que é nesses jogos tipo Skyrim assim, você pode literalmente sair fora da história, né? Igual o Tilo tava explicando. Se é no RPG, eu acho que a gente tem um objetivo, ou pelo menos na maioria deles, isso aí. A história é traçada num objetivo. Então, se o povo começa devagar demais, essa história nunca vai acabar. Eu acredito que a maioria é assim, né? E fica chato, meu amigo, porque veja assim, no jogo de videogame, como vocês estão dando exemplos aí em cima, você tá sozinho, é você e você. Você tá garantindo o seu divertimento. Agora imagine só, vamos jogar RPG, nós três, nós quatro aqui. Eu passei a semana inteira planejando desafios, monstros, masmorras, recompensas, NPCs, frases de efeitos, que eu ia fazer uma voz assim pro dragão, e a voz assim pra princesa, sabe? Planejei tudo isso. Chega aqui, aí você fala assim, não, eu vou fazer outra coisa. Poxa, né? Matou então, é uma tudo. É uma falta de consideração. Então, o jogo de RPG também, olha porque o jogo de RPG é genuinamente humano, galera, prestem atenção nisso. Ele já faz a gente trabalhar a ética. Existe uma passagem bíblica, né, lá do apóstolo Paulo, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a gente pode trazer aqui um paralelo filosófico para falar sobre isso. O Max Weber também fala uma coisa assim, né, da ética e da sua excelência em agir,
né? Você pode fazer qualquer coisa, eu não posso fazer, enfim. E o jogo de RPG propõe isso, propõe você para fazer um exercício coletivo. E, gente, falta para nós, seres humanos que vivem em comunidade, o exercício da coletividade. O exemplo mais claro disso é o trânsito. Se vocês, eu não sei de onde é, eu não lembro a cidade de vocês, mas eu imagino que vocês devem ver ou passar perrengues ou ter amigos que passam perrengues no trânsito, que o trânsito é um exercício coletivo, entende? Assim como o time de futebol também é um exercício coletivo. Pô, você é uma fominha, não passou pra mim, etc, etc, etc. Então o jogo de RPG já de cara coloca as pessoas de uma forma bem divertida para fazer um exercício de coletividade. Que é, olha, vamos jogar um RPG, ele vai ser assim, o Cello vai narrar, o Luan vai jogar, o Arthur também, o Lévio também, e nós vamos jogar nessa direção. Então é um jogo que vai ser de vampiro, tá? É vampiro, não pode ter, sei lá, robô gigante, não pode ter ninja de Konoha, tem que ter vampiro, beleza? Beleza. Próximo passo, o jogo ele vai ser, sei lá, ele vai ser um jogo muito maduro, muito grotesco, sei lá, vai ter gore, ou... Não, mas não pode ter gore. Por quê? Porque o Level, ele tem um estômago leve, né? Ele não quer esse tipo de conteúdo. Então, beleza, vamos reduzir o nível. Vai ser uma coisa família, tipo Vingadores da Marvel? Sim. Então tá bom, todo mundo concordou e assim vai. Todo mundo vai concordando e o jogo né, ainda nem começou. Fizemos uma série de acordos de forma coletiva, depois vamos propor, vamos sentar e vamos jogar. Entende? E aí começa o jogo. Depois de todo esse exercício de coletividade, de ética e também de criação de elos, porque o RPG ele permite que a gente crie elos, veja só, nós estamos aqui conversando, trocando essa ideia, né? Já combinando de se encontrar em outros eventos, porque nós sentamos pra jogar RPG, pô. Graças ao RPG, novamente. Graças ao RPG. Ô, Tchelo, e aí, assim, né, cara, exaltando o seu trabalho de trazer de volta essa coisa humana, né? Que é a parte da criatividade, o ato de pensar, imaginar, desejar, né? E falando assim que hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas com o imediatismo, cara, de querer tudo pronto ali, querer um celular já com um jogo pré-determinado, histórias pré-determinadas, assim, toda aquela criatividade. Você vê isso como uma dificuldade ou você encara como uma possibilidade aí de você tentar trazer o público de volta a trabalhar a imaginação, a parar de querer tudo pronto ali no momento? É a geração TikTok. Olha, cara, é difícil competir, assim, de cara, eu falo assim, é difícil competir com essas tecnologias, sabe? Tem uma coisa que a gente precisa lembrar, é que o mundo passou por uma coisa, as pessoas não gostam que falem sobre isso, né? Inclusive, eu até peço desculpa se eu não puder falar sobre isso, que é a pandemia, né, gente? Nós tivemos aí um evento que foi traumático para o mundo inteiro, não é uma coisa que só as pessoas de Piracicaba, que é a minha cidade, vivenciou. É coisa do mundo todo. E isso afetou a forma como as novas gerações se conectavam com as pessoas. Entende? Imagine essa geração nova que já nasceu com a internet. Já nasceu com, ok, Google, quanto é 2 mais 2? Entende? Então, é difícil competir com esse tipo de comodidade, porque a tecnologia gera comodidade, né? E jogar RPG requer tempo, requer determinação, requer um monte de coisa. Paciência. Que em outros momentos as pessoas até tinham mais do que agora, entende? Então, é tudo muito imediato, tem que ser muito tudo muito rápido, tudo para agora, enfim. Então, mas ainda assim, vale a pena o esforço, porque nós, né, que estamos aqui para educar as pessoas, levar formas diferentes de pensar o entretenimento, é uma coisa que vale a pena e necessária. Por exemplo, aqui na minha cidade eu trabalho, né, não só na cidade, mas também em atividades online, pelo Brasil também. Com a Fundação Triunfo, a gente leva o RPG para as pessoas. E nós utilizamos o jogo de RPG como ferramenta de educação patrimonial. O que é educação patrimonial, galera? É a ideia de que nós temos que fazer o resgate dos nossos patrimônios culturais. Os patrimônios culturais que tem na sua comunidade. Por exemplo, na Rua do Luan tem um beco, né? E esse beco existe há muito tempo e lá tem uma lenda que fala que ali tinha o Saci. Se você for lá meia-noite, o Saci vai te pegar. Sei lá, e ele ouviu isso do avô, que ouviu do avô, entendeu? Então,
esse imaginário, essa história faz parte do patrimônio cultural dessa comunidade. Só que as novas gerações, por causa das tecnologias, não sabem disso, não fazem ideia o que é aquele beco, entendeu? Vai se E aí a perdendo. gente, através do jogo de RPG, vai fazer esse resgate. Então vamos construir um jogo de aventura, né? Onde você tem que ir lá e desvendar o mistério do Saci no beco da Rua do Luan, entendeu? E assim por diante. Esse é o nosso trabalho aqui. A gente faz o resgate junto com cultura pop, né? Cultura pop, que é o jogo de RPG, mais patrimônio cultural, história, o folclore da nossa comunidade e transforma num jogo. Aí a molecada que já tá habituada com os jogos vai jogar. E assim vai aprender. Entende? Então esse é o processo que eu, enquanto educador, uso. O jogo de RPG, ele é só um instrumento, é só uma ferramenta para poder ensinar um conteúdo maior. Maior e necessário. Porque não dá pra gente falar de futuro sem antes conhecer o passado. Isso. Igual você tava comentando com a gente, até no dia lá que a gente jogou RPG, né? E o Arthur tava falando sobre tecnologia, que você tinha comentado com a gente, que dá pra jogar online também. Vocês fazem partidas online também. E como funciona Sim. essa questão do RPG com o jogo online, assim? Como funciona a partida online? No caso, o Legal, RPG legal. de mesa online, Isso. Físico e online, né, no caso. ao mesmo Eu tempo. fiquei bem curioso. Se dá assim, Luan, como nós estamos fazendo aqui, ó. Nós, 4 aqui, estamos jogando RPG. Entendeu? Aí o que acontece? A gente usa alguns aplicativos para poder fazer rolagem de dados. Por exemplo, o próprio Discord já tem rolagem de dados. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Se eu escrever 1d6, será que ele faz a rolagem? Ah, tá. Né? Esse daqui não tem o bot. Mas, por exemplo, tem um bot que você pode colocar aqui, que você escreve 1d6 e ele faz a rolagem do dado e joga no chat o resultado. Entendeu? Da hora. Que brabo, Então, cara. você pode usar o Google. Google também tem um Roll Dice, Google Roll Dice, que você pode rolar os dados. Aí eu vou mandar um print aqui para vocês no Discord. Mas ele pode rolar dados para vocês. Aí tem vários dados ali. Tem um D4, D6, D8, D10, D12, D20. Enfim. Aí você rola os dados. E aí a gente joga online assim. A gente liga, faz a chamada. Às vezes chamada de vídeo, às vezes só chamada de áudio. E vai jogando. Hoje tem vários sites que você consegue ver mapas, sabe? Você pode colocar umas miniaturazinhas assim e mexer as miniaturas, poder fazer os negócios. Então, Cara, que da hora. tem uma tecnologia muito forte. Inclusive, tem pessoas que preferem até jogar o D&D que é o mais famoso, né, o Dungeons and Dragons, online, por causa dessas ferramentas. Que você consegue fazer uma condução melhor de miniaturas, porque imprimir miniaturas em 3D é muito caro, né? Então, no digital, é muito mais fácil tudo isso. Você constrói esses dragões, essas cidades, tudo no digital, bota no mapa e o jogador vai controlando. E vai fazendo vai fazendo roleplay, né? Através das chamadas de vídeo como essa, ou só do microfone também. Então, o jogo online de RPG, ele acontece como estamos fazendo aqui. Estamos conversando. É uma conversa. E aí, quando tiver que rolar dados, a gente usa um software, ou às vezes nem rola dados, simplesmente, sei lá, tira um para o ímpar, enfim. O mais importante num jogo de RPG é a história, né? É como você desenvolve essa coisa do improviso, as ações. De repente o Luan é um cara mó gente boa, mas no jogo ele quer fazer um cara que é mó canalha, entendeu? Ele é o cara que, tipo, não mexe comigo, irmão, tá ligado? Você tá me devendo. E é isso. O jogo de RPG, ele possibilita o quê? Representar um papel. Não é você. Não é o Level, não é o Arthur. Vocês vão representar alguém. De repente o Arthur quer ser um cara que é assim, fala manso, é inspirador, sabe? E o Level é um cara que quer ser um cara que sempre só pensa nele. Ele finge que se importa, mas só pensa nele. Então, tipo, ei galera, vamos lá. Vamos enfrentar o dragão? Mas vocês vão na frente. Vocês vão na frente. É isso aí. Sim. Então hoje a gente meio que fez no início ali uma partidazinha de RPG, né? Só que sem ser oficial, né? Seria tipo isso, né? Igual você contou a história ali, a gente... Ele foi o narrador, fazer, aí a gente foi... usando a nossa imaginação ali pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Tentar sair daquele lugar. Tentar fazer a história fluir. Cara, e no caso o RPG é incrível por causa disso. Eu sempre tive vontade, mas
aqui, por exemplo, em Serra Azul, que é a nossa cidade, eu não conheço ninguém que joga Ixi, RPG. aqui... Ou deve ter, mas é um grupo muito seleto ali, com O 3, 4 Tielo pessoas. falou um negócio legal, cara, que aqui nós não tem RPG, mas a gente tem um universo de histórias aqui dentro da cidade do interior, cara, que dá muito... Aí eu vou fazer uma história de Aqui RPG em legal. Serra Azul dá pra fazer, nossa, altas partidas de RPG aí com as lendas que tem aqui da cidade, cara. E vocês trabalham bastante com folclore, Tielo? Você procura trazer Sim, bastante sim. pras crianças? Sim, sim. E vocês conheceram, né, João, no Designo, que é um outro projeto, mas é um projeto novo, inclusive. Mas eu comecei lá em 2019 com o Fundação Triunfo RPG. E a proposta do Fundação Triunfo é essa, que eu falei aqui, né? A gente pega o nosso folclore, a nossa própria história da nossa comunidade e cria aventuras em cima dela. Entendeu? E aí, se eu vou mestrar, eu posso pegar aqui uma história do meu bairro, ou se vocês forem mestrar, ou o Arthur vai mestrar, ele quer narrar. Então ele vai pegar ali, vai pegar uma lenda de Serra Azul e vai construir em cima. Então o jogo de RPG que eu desenvolvi, Fundação Triunfo, ele tem esse norte. O Dungeons Dragons, que é o mais popular, é o bom bambam dos RPGs, qual que é o mote dele? É trabalhar fantasia medieval, que é a clássica, né? Dragão, princesa, guerreiro, Paladino. magos, paladino, Esse é o foco do Dungeons Dragons. Mas também tem vários tipos de RPG. Tem um RPG de vampiro, que é o Vampiro à Máscara, tem lobisomem, tem RPG de robô gigante, tem RPG de animes, para você poder emular os seus animes, enfim. RPGs existem aos montes, né? Existem uma série de jogos de RPG. Não importa o tema que você queira jogar, existe. Ah, eu quero jogar Faroeste, tem. Ah, eu quero jogar super-heróis. Sei lá, viu? Que nem agora tá o Superman no cinema, né? Eu fui lá, vi o Superman, quero muito jogar um RPG de super-heróis. Tá bom, tem. Existem N possibilidades de jogar jogos de RPG. E o jogo de RPG é isso. Ele o RPG é um instrumento para você fazer exercício de imaginação. E aí, a roupagem que você usa pode ser qualquer uma. Pode ser desde vampiro a robôs gigantes. Você escolhe. No caso de Designo, que foi o que vocês jogaram, vocês estavam caçando um psicopata, né? Era um jogo de investigação, era um jogo mais pautado ali pelo mistério, aquele clima mais dark, enfim. Já o Fundação Triunfo, que é o jogo de RPG que eu trabalho já desde 2019, aí é quase 6 anos de trabalho, ele tem esse intuito de colocar a molecada para serem em uma espécie de aventureiros para descobrir a história. Então ele tem uma coisa meio Indiana Jones com o Scooby-Doo, tá ligado? Então essa é a vibe do Fundação Triunfo. Tiago, como tipo, você simplesmente tipo, pegou e falou assim, cara, vou criar um RPG, vou passar para as pessoas, esse vai ser o meu trabalho. Como e quando você decidiu fazer isso? Mano, essa pergunta é a pergunta, velho, porque veja só, olha só, eu vou tentar resumir porque a história é longa, mas era muito bonita, cara, ela me deixa muito, muito feliz, assim, né, porque eu gosto de falar que existem dois de mim, existe o Cello antes da Fundação Triunfo e o Cello depois da Fundação Triunfo. E essa história, Levo, ela começa, cara, em 2018, quando eu trabalhei na Fundação Casa. Então, em 2018, vocês devem saber o que é a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. Eu fui pra lá fazer fui dar aula de histórias em quadrinhos pra molecada. Irmão, eu sou moleque de quebrada, né? Cresci em periferia, moro em periferia hoje, então eu falei, vai ser de boa chegar lá e dar aula pra molecada, mas não foi. Cara, foi uma experiência, assim, muito difícil, mas felizmente eu consegui tancar ela. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, cheguei lá, achei que ia ser a melhor professor do mundo, mas não iria conseguir, porque eu não conseguia dar aula. Não porque a molecada ficava bagunçando, não é isso. Eles ficavam assim, ó, tipo robôs. Sabe, tipo, eles são muito disciplinados, sabe? No sentido de vocês ficarem travados, assim. E eles não querem abertura. Ei, professor, não fala comigo, já matei 10, vou matar você também, tá ligado? Umas coisas assim que eles falam. Entendeu? Cara, mas assim, eles não mataram ninguém. A maioria tá lá porque foi pego na esquina com droga, entendeu? Mas eles falam isso por quê? Pra se proteger, entende? Eles usam essa máscara de bad boy, de pessoa grotesca, pra não se deixar mostrar as suas vulnerabilidades. E, cara... Porque você sair dali, eles iriam continuar e outras pessoas, os outros moleques podiam usar isso contra eles. Então... Exatamente.
E aí, Exato. cara, foi nesse momento que eu tive que estar na Fundação Casa que eu olhei pra trás e lembrei de mim mesmo. Eu comecei a pensar por que eu não estive na Fundação Casa na condição de interno, se eu tenho uma realidade muito parecida com essas crianças. O que deu de diferente assim pra mim? Aí eu fiz esse exercício de lembrar de mim mesmo e foi o RPG, mano. Eu cresci numa comunidade que hoje ela tá muito melhor, mas na época que eu cresci nessa comunidade, cara, era muito violenta, assim. Eu via uns caras, assim, andando com arma na cintura, assim, pela rua, de boa, sabe? E o pior, eu era amigo desses caras e queria ser como eles, entendeu? Então, veja, eu comecei a matar a aula pra ficar com esses caras, ficar nessa rodinha. E aí eu sempre gostei de desenhar, de contar histórias. Vocês perceberam? Mas aí, mano, esses caras não curtiam isso. Ei, Thiago, desenhar é coisa de boiola. Assistir esses desenhos aí é coisa de boiola. Então eu comecei a querer abandonar isso pra poder agradar esses caras. Só que daí, na quinta série, eu descobri o jogo de RPG, entendeu? Um maluco chegou do nada e falou, vamos jogar RPG. Eu falei, que é isso? Ele me ensinou Um ali. amigo nerdão chegou lá, falou: E aí, mano, tu curte desenhar? Tem um bagulho aqui, ó. Nerd Um não, que amigo antigamente era nerd. CDF, né? Um amigo nerd, mano. Ele chegou pra mim e falou assim, vamos jogar esse negócio. Eu tinha 11 anos. Não, eu odiava ir pra escola, assim, eu odiava ir pra escola, galera. Só que a minha escola era longe, porque o meu bairro era um bairro afastado, assim, né? E aí eu, pra mim poder ir pra escola, eu pegava ônibus. E assim, eu odiava, irmão. Odiava ir pra escola. Era chato, me achava burro, porque eu não entendia nada. Só que indo pra escola, mudou a visão, velho. Mudou. Indo pra escola pra jogar RPG, mudou minha visão. Por quê? Jogo de RPG que eu aprendi a jogar era o Dungeons and Dragons, né? Que é a coisa da fantasia medieval. E O assim, clássico, naquela né? época não tinha internet. Então, a única forma. E assim, como eu morava longe da escola, o meu amigo morava perto da escola. Então, a única forma de eu ver esse amigo pra gente poder jogar Era indo era na na escola. escola. Então, eu comecei a querer ir pra escola. Indo pra escola, eu me afastei daquelas esquinas, me afastei daqueles caras, né? E comecei a gostar de ir pra escola porque eu comecei a mudar a maneira como eu via a aula. Porque jogo de RPG, Dungeons and Dragons, usa o quê? Usa a imaginação para poder contar as histórias. Então tem ali redação. Então eu comecei a ir para aula de português e queria aprender a escrever, para poder escrever os meus enredos. Usa matemática, porque você vai rolar os dados e vai fazer somas. E aí eu comecei a ir para aula de matemática para poder fazer contagem e fazer combo. Depois veio história, porque naquela época não tinha internet, então você não tinha onde pesquisar, né? Aí você Não tinha que tinha nem manjar de acesso a mitologia, tem É, que manjar da história de guerra, período exato, feudal, enfim. E era só exato. livro, né? Só livro. Então eu ia pra escola, pra aula lá, chegava pro professor e perguntava, viu, professor, como que era a Idade Média? Aí ele pegava e explicava, eu ficava ali anotando tudo, tá ligado? Então, cara, aula de arte, desenhar as bandeiras, geografia, desenhar mapa. O que é um mapa político? O que é um mapa de terreno, entendeu? Como calcular, meu amigo? O professor começou, os professores até se encantaram com a maneira como eu mudei da água pro vinho. Um moleque ficava só sentado lá no fundo, não falava com ninguém, né? Porque eu não sou natural do estado de São Paulo, né? Não sou da minha cidade aqui. Eu nasci na Bahia e vim pra cá, né? Manda moleque, então eu não curtia falar. Porque se eu falasse, né, meu sotaque nordestino, ia ficar em pauta e a galera ficava pegando no pé, assim, zoando mesmo. Então eu ficava quietinho lá. Mas aí, de repente, por causa do RPG, tudo mudou. E aí eu falei, putz, foi isso, mano. O jogo de RPG, aí faz esse flashback, né? Corta para 20 anos depois, na Fundação Casa. Tá eu lá falando, então foi isso, irmão. O que me tornou diferente da molecada foi que eu consegui ficar no meu sonho. Porque o jogo de RPG, ele alimentou em mim essa vontade de contar histórias. Por isso que quando eu jogo RPG, eu gosto de narrar. Porque eu curto contar histórias, mano. Esse é o meu sonho, assim, desde moleque. Meu negócio é contar histórias. E aí ele alimentou em mim isso. E aí, só mais velho que eu fui entender que o jogo é uma ferramenta para incentivar os sonhos. Aí eu falei, pô, fui lá, fiz o curso, a molecada adorou, entendeu? Primeiro dia, a molecada não via a hora de eu ir embora. Último dia, eles estavam implorando pro reitor, né, expandir o curso, porque eles queriam muito fazer.
entendeu? Então, aí eu falei, mano, então é isso. A partir de hoje, eu, enquanto artista, não vou mais criar coisas para minha grandeza. O que é grandeza para um artista? Grandeza para um artista não é só ter dinheiro. É se você faz um livro, você quer que as pessoas leiam, não é? Se você faz um filme, você quer que as pessoas assistam, e assim por diante. Se faz um desenho, quer que as pessoas vejam. E assim por diante. Então eu sempre tive essa coisa de ser o artista, de querer fazer um livro, as pessoas iriam ler. Mas eu mirava só a grandeza. E aí, depois da fundação, eu falei, não, eu, enquanto artista, tenho responsabilidade com a minha comunidade. Então, eu vou querer sim fazer arte, mas agora as minhas artes não vão só mirar a grandeza, elas vão mirar também ajudar essas outras pessoas, entende? Então eu comecei a querer fazer arte que pudesse de alguma forma ajudar crianças e adolescentes que, assim como eu, são de quebrada, são de periferia, e possam usar essa minha arte para também se manter sonhando, se manter engajada no seu sonho e se de alguma forma evitar as violências. E aí veio a ideia de fazer um jogo de RPG, que foi o Fundação Triunfo. E aí, irmão, fiz o jogo saiu, depois disso a gente começou a ir nas escolas para jogar o jogo com a molecada. Hoje nós temos uma associação, né, que em breve vamos abrir também uma biblioteca comunitária, que vai ter o quê? Vai ter jogo de RPG. A molecada vai chegar lá e vai jogar RPG, irmão. Brabo demais, Chelo. A ideia é incrível. Não, a ideia é iniciativa, né? Muito, muito legal, velho. Eu acho que a gente precisava disso, né? E você falou sobre a Fundação Triunfo, né? E depois você já começou a trabalhar no Desígnio. O que te levou a dar esse nome pro RPG em específico? Por que Desígnio? E da onde surgiu essa temática aí? Já falou um pouco pra gente quando a gente esteve lá, mas pro público que tá assistindo a gente agora, que é o primeiro contato. Por que Desígnio e por que essa temática? Boa, boa. Então, só deixando bem claro pra galera, né? São duas coisas distintas. A Fundação Triunfo é um projeto que eu faço em colaboração com outras pessoas, né? Eu idealizei, mas hoje nós temos uma galera, é uma associação, então eu sou o presidente, mas temos uma mesa diretora também. Já o Desígnio é um projeto que também faço coletivamente, mas ele foi idealizado por mim também, e eles são diferentes, não são duas coisas distintas. Mas eles têm o mesmo objetivo, que é enfrentar a violência. A falta de entendimento do passado, quando a gente não sabe que nosso bairro tem um rio, e esse rio tem um nome porque ali tem um nome indígena, naturalmente, esse nome é indígena porque ali moravam pessoas indígenas. E essas pessoas não estão mais lá, entende? Quando a gente não sabe sobre isso, a gente não consegue olhar para o futuro, entendeu? Quando eu, uma pessoa preta, sou parado muito mais vezes na rua do que uma pessoa branca, é porque aconteceu um processo de escravidão no Brasil, entende? Quando as mulheres não podem nem sair na rua à noite, porque vai dar ruim, porque o nosso mundo, o machismo foi construído a partir de uma visão de mundo que é patriarcado. Ou seja, os BOs que nós enfrentamos hoje surgiram lá no passado. E se a gente quiser resolver esses BOs, nós temos que entendê-lo. Então, a Fundação Triunfo tem essa ideia de enfrentar a violência que nós vivemos hoje, entendendo o mundo como ele foi, como nós viemos parar aqui, entende? Então é um processo, né? A história é um processo de várias frentes, várias coisas aconteceram para a gente terminar aqui. Enfim, hoje nós falamos sobre também aquecimento global, né? As mudanças climáticas, tudo isso aconteceu, não começou agora, isso começa há anos, há séculos, entende? Então, os jogos de RPG da Fundação Triunfo, ele propõe enfrentar a violência conhecendo o passado. E aí, ele é voltado para um público mais jovem. Já o Desígnio, ele propõe o enfrentamento da violência urbana atual. Se nós ligarmos em determinado canal, sei lá, 3, 4 horas da tarde, até as 10 da noite está passando só tragédia. É só tragédia. É o sobrinho que matou o tio que matou o pai, é a mãe que envenenou o filho, enfim, é só tragédia, assim, tá ligado? Porque, infelizmente, o nosso país é um país muito violento, né? E o Desígnio surgiu quando eu dei de cara com uma pesquisa em 2017 que falava que o Brasil matava mais que os Estados Unidos e a China juntos, por mortes violentas, entendeu? Então, o Brasil hoje tá melhor, mas em 2017 matou muita gente.
muita gente morria no Brasil por formas de violência, ou seja, essa coisa de você simplesmente bater o carro, sai do carro e pum, atira na cabeça da pessoa. Caramba! Uma vez aqui na minha cidade, eu não estava presente, mas um amigo foi no show, amigo não, conhecido foi no show e falou que teve briga e matou um porque pisou no pé. Tá ligado? O cara pisou no pé do mano, o mano foi e meteu bala nele, irmão. Então, o nosso país é um país muito violento e aí existem inúmeras formas de violências. Eu não vou citar todos os dados para vocês aqui para não ficar uma coisa chata, mas todos nós sentimos isso. Nós que vivemos no Brasil sentimos que é um país violento. Outro dia eu estava em São Paulo, eu estava andando com o celular na mão, aí um amigo falou assim: Tiago, guarda isso, guarda isso aí, meu amigo. Aí eu tô dependendo do lugar. eu tô em São Paulo, né? Aqui na minha cidade eu ando de boa com o celular na mão. Mas aqui é interior, né? Na capital é outra história. Enfim, então a violência urbana é uma coisa que é muito triste. E ela não é só também o roubo de celular, né? Nós podemos falar também do crime organizado. O crime organizado que hoje já está na esfera política. Existem políticos que são financiados pelo crime organizado, entendeu? E o crime organizado ele já não é mais o poder paralelo, ele é o poder, entende? Sim. Então você começa a ver, né, essas coisas que acontecem no nosso mundo e é importante que a gente esteja ciente dela. Por isso que eu fiz o Designo, que a ideia é um jogo maduro para adultos para poder discutir essa violência do mundo, entendeu? Porque, infelizmente, a internet ela é uma coisa muito boa, mas também é uma coisa muito ruim. Oi, desculpa, não entendi. Ultimamente tá sendo bem ruim. Né, cara, Sim. porque, veja, a internet, ela deixou as pessoas, digamos assim, muito cômodas sobre muitas coisas. A segunda é que a internet ajudou as pessoas a disseminarem o seu ódio de uma forma muito cruel, sabe? É uma coisa muito louca. E ainda deixou as pessoas, assim, perdendo sensibilidade para violência, entende? Elas acabaram fazendo memes, ridicularizar as violências que sofrem no dia a dia, que é uma coisa ruim. Então, isso vai criando, vai deixando as pessoas menos sensíveis a atos cruéis. Quando uma pessoa morre do seu lado, você nem corre para poder ajudá-la, porque você não tem mais sensibilidade nenhuma. Você não tem mais empatia por essa pessoa. E aí o Designo surge disso. Desse anseio, essa minha vontade. Eu, enquanto artista, eu quero muito enfrentar a violência, quero ajudar as pessoas a entender essa violência. Então, aí a minha forma de ensinar isso seria um jogo, né? No caso, o Designo. Daí eu miro, diferente do Fundação Triunfo, eu miro para um público adulto, para também... porque, assim, existem violências que não dá para falar com crianças, né, galera? Enfim, como vamos falar sobre isso, né, com crianças? Então, a gente mira o público adulto, porque existem violências que têm que ser faladas também, têm que ser discutidas. E aí a gente usa o Designo para o público adulto, Fundação Triunfo para o público mais jovem. Então são duas coisas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? Que é enfrentar a violência. E aí, respondendo o Arthur, né? Foi o Arthur ou foi o Luan que perguntou sobre o nome? Foi o Arthur, né? Fui eu. Isso. O nome, cara, surge dessa ideia que, assim, no universo de Designo, nós temos esse clube, esses vilões que estão gamificando o crime, né? Ou seja, eles pegaram, então vão dar dinheiro para quem cometer crime. Então, se você for lá e roubar alguém, você vai ganhar, sei lá, 5 mil reais. Se você for lá e matar alguém, você ganha 20 mil, entendeu? Então, o clube gamificou o crime no Brasil, né? Isso é fictício, tá, gente? Deixando aqui bem claro. Né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Exato. Então, isso faz parte do universo do RPG, o Designo, tá? E aí, esse clube, ele gamificou o crime, agora tem um monte de criminoso, tem criminoso à torta e à direita fazendo um monte de coisa, e para piorar, esses criminosos, eles não ganham só dinheiro. Quando você comete muito crime, você também ganha o quê? Poderzinho. Exatamente, você ganha poderzinho. E aí esses caras, além de ser criminosos, ricos, sem vergonhas, eles cruéis, eles também têm poderes. Para derrotar esses caras, é que surgiu o Designo, né? A gente, os jogadores, é uma aliança, uma força-tarefa que se reúne secretamente para tentar prender os criminosos do clube.
porque eles são tão influentes no país que nem as autoridades, a justiça pode prendê-los. Até porque eles são a justiça do país, entendeu? Então, No caso, sendo poderosos do governo no clube também. exato. E aí o Designo, ele é uma força-tarefa secreta que coexiste com o clube e secretamente tenta apunhalá-lo pelas costas, tenta capturar e impedir, cercear suas forças, diminuir a sua força. E o nome é Designo, Arthur, porque o idealizador do Designo, né, dentro desse universo, ele falou, ó, eu tenho um plano para derrotar o clube. Sigam os meus desígnios que vai dar tudo certo. Entende? Então, se nós, jogadores, seguirmos o desejo desse cara, nós vamos conseguir derrotar o clube. E aí ele tem esse passo a passo do que tem que ser feito para poder derrotar o clube, entendeu? Só que é aquela coisa, é desígnio, não é Superman. Então, vai confiar nesse cara 100%? Vocês vão confiar nesse cara 100%? Legal. A ideia é interessantíssima. Essa é a vibe do jogo pra galera que ficou curiosa aí. É um jogo de investigação. O que os jogadores fazem nesse jogo? Eles estão investigando os criminosos. Porque os criminosos eles são muito poderosos, eles são ricos, e na maioria das vezes, e têm poderes. Então nós temos que descobrir que poder que ele tem pra tentar neutralizá-lo. Então é um jogo de investigação, assim, naquele clima Arquivo X, naquele clima de seriados policiais, onde estamos ali investigando, a gente vai, entra na casa com a carninha assim, interroga as pessoas, tá ligado? Esse clima de jogos de investigação, meio Hannibal também, pra quem curte, enfim. E assim, quando a gente tava falando, quando você vai fazer um RPG, né, criar uma história, vocês preparam mais a lore do mundo ali, né, igual você falou, tem o clube, tem o designo, tem as facções, tem os poderes, então vocês criam só a história, né, por trás, assim, e no caso aí é o mestre que conduz o que vai ser contado naquela mesa no dia ali, né, no caso, tipo, igual você falou, no dia que nós estávamos jogando, nós tá numa casa tal, então isso não tem no roteiro, né, no caso, assim, é o mestre que se vira depois, só tem um roteiro do mundo. Exato. O como quando a gente cria jogos, né, jogos de RPG, nós criamos um universo e damos possibilidades. Cada mesa, cada mestre, cada narrador pega o pedaço que acha interessante e narra para seus amigos. Entende? Então, o jogo é esse. Como se no lado do D&D, qual que é o mote? É um universo de fantasia medieval, aí existe magia, existe dragões, tem isso, tem aquilo. No Tormenta tem a Tormenta, né, que é a Tempestade Vermelha, aí tem o exército dos orcs que estão avançando, enfim, esse é o universo. Aí você faz o que você quiser no seu universo. Entendeu? No Designo, o universo é esse. É um Brasil corrupto, onde os criminosos são valorizados e, pior, eles são remunerados por serem criminosos. Você talvez seja um criminoso, mas não é tão criminoso assim, ou você é uma pessoa certinha. Não, eu realmente quero acabar com esses caras, entendeu? E o jogo do Designo, ele propõe que os personagens sejam cinzentos. Ninguém ali é o que fala que entendeu? Porque o mundo real é assim e o jogo maduro é muito mais legal assim, né? Quando você não sabe quem é o quê. Com certeza, a imprevisibilidade tomando conta do cenário é a parte mais legal do jogo, na minha opinião. Você é louco, velho. Esse tipo de jogo, né? O jogo do Designo, ele propõe de cara, ele é um jogo de intriga. Não é um jogo de heroísmo altruísta, entende? Onde você é tipo Superman, né? Você é essa pessoa que vai fazer o certo, não importa o que aconteça. Não, o Designo ele propõe que é um jogo de intriga. Porque, cara, às vezes não dá pra você resolver tretas, algumas coisas nesse universo sem sujar as mãos, entendeu? Né? Por exemplo, é crime no Brasil você andar com armas, entendeu? Mas no jogo você vai andar porque você precisa se defender, você precisa pegar os caras, enfim. E assim por diante, sabe? Então, gente, só adendo, tá? Eu não estou incentivando ninguém aqui a andar com arma, nem fazer justiça com próprias mãos. Estamos falando de um jogo, tá? Falando do jogo. Isso galerinha, vale ressaltar, é a lore do jogo, é um mundo fictício, personagens fictícios, entendeu? Ninguém tá incentivando nada, não. E o Designo propõe também essa discussão, né, sobre armas de fogo, sobre o armamento, tanto que uma coisa que eu particularmente não sou contra, armas de fogo, isso é do meu caráter, da minha índole, eu não sou a favor disso,
E tanto que uma coisa que fica bem clara no jogo é que a arma de fogo serve pra nada. Se o cara tem o poder de explodir o seu cérebro com a mente, por que você tem uma arma de fogo, irmão? Entendeu? A arma de fogo é só pra gente trazer esse visual que nós estamos habituados. Por quê? Quando a gente fala de séries e filmes policiais, a gente lembra dos filmes americanos. E americano adora arma, entendeu? Se você pegar agora um pôster do Arquivo X, série dos anos 90, você vai ver um cara que combate alienígenas segurando uma arma de fogo, assim. Entende? Então, infelizmente, é uma coisa cultural. Nós, brasileiros, crescemos assistindo coisa americana. E assim, eu não posso falar que eu não gosto. Eu gosto de Arquivo X, gosto de Hannibal, gosto desse conteúdo também. Mas em Desígnio, como eu falei pra vocês, a ideia é discutir a violência. A arma de fogo também pode ser um problema, entende? Então, até porque muitas das violências que nós sofremos no dia a dia se dá pela venda ilegal de armas de fogo no nosso país. Enfim, então perceba, ele é um jogo político, no sentido não de partido, mas político, de entender a nossa sociedade. Toda discussão da sociedade ela é política, não tem como ser dessa forma. Enfim, então o jogo vai para várias direções, é um jogo maduro mesmo, que propõe a gente refletir sobre a nossa natureza, a nossa sociedade, né? Porque o nosso país é um país violento, infelizmente, já foi mais, está melhorando, mas por quê? Por que isso acontece? Porque existe um noticiário que fica das 4 da tarde às 10 da noite só passando tragédia. Por quê? Por que as pessoas compartilham vídeo de acidente de carro trágico? Sabe? Compartilham como se fosse uma coisa não sei o quê. Por que as pessoas entram lá na conta do Luan e ficam xingando o Luan sem parar? Né? Sei lá, xinga o Luan sem nem conhecer o Luan. Por que as pessoas fazem isso? Entende? Então, o jogo é uma coisa para se divertir. O Desígnio tá ali para a gente poder brincar e se divertir. Se as pessoas, além de se divertirem, buscarem essa reflexão, aí, meu amigo, é o extra. Entende? Esse é o extra. Mas o objetivo do jogo é realmente ser um material divertido. Assim, você pega, vai jogar e vai se divertir, entendeu? Você é um vilão, você não sei o quê. Não, é isso. Nossa, muito bom, mano. Cara, aquele dia que a gente jogou lá no Anime Fest lá foi fantástico. As classes também que eu achei bem diferente, que não é o que a gente é habituado. Mesmo que se, por exemplo, for num RPG de vampiros, por exemplo, tem um clérigo ali, tem um assassino, ali não, ali é totalmente diferente. Ali a gente tem como uns parecidos ali, mas sem ser exatamente. Um deles era, acho que era o personagem do Luan, que era um cara realmente bom. Que eu não lembro o nome não, mas... Era o guardião, ele era o guardião. Sim, sim. E uma coisa legal lá também, que as classes são dadas mais pela índole, né, dos personagens lá, tipo o valentão, o trapaceiro, essas coisas, né? Sim. É porque, assim, a gente sabe que as pessoas conhecem esses arquétipos, né, da ficção. Então a gente constrói o jogo, a melhor forma, porque jogo de RPG, ele usa a imaginação, né, gente? Não tem ali um computador que você vai ver tudo. Então a melhor forma da gente poder aproximar a pessoa do jogo é trabalhar com signos, símbolos que elas já conhecem. Então quando fala assim, o Argonauta é o fortão, ele é o valentão. A pessoa, já sei, tipo tal pessoa, entendeu? Então você vai trabalhando a partir disso, porque daí fica fácil para essa pessoa construir no imaginário dela como que é o jogo. Então o Desígnio tentou partir de arquétipos dos filmes de ação mesmo, dos filmes hollywoodianos de ação que as pessoas estão habituadas, entendeu? Sim. E, Tchelo, e pra gente dar uma finalizada aqui na pauta, que você acha do futuro, né, da questão do RPG de mesa? Você acha que vai expandir mais pro online também? E o que você acha como vai estar a fundação, tipo, daqui 10 anos? O RPG de mesa vai virar uma coisa cultural brasileira, como a gente sabe, é mais de fora, né? Então, igual algumas cidades aqui, igual a gente do interior, a gente não tem RPG de mesa, que a gente conheceu por ter ido para outro lugar jogar. E você acha que vai ter essa expansão? Também. Sim. Oi, Level, eu não entendi o que o Level falou. Ou através de séries também. Pô, legal, pode crer. Mano, o RPG deu um boom na pandemia. As pessoas estavam trancadas e tal. Então nós vimos pessoas como o Selbit, vocês devem conhecer o Selbit.
Ele é um influencer aí, o cara conseguiu botar 100 mil pessoas assistindo, jogando RPG, entendeu? Então ele furou a bolha. O jogo de RPG ele ainda é nicho, mas ele já foi menos, entendeu? Ele já teve menos pessoas jogando. Hoje temos muito mais pessoas jogando, temos muito mais sistemas e jogos de RPGs diferentes. Então você pode jogar, como eu falei, né, de robô gigante, pode jogar de vampiro, pode jogar o Designo, que é pra caçar os criminosos com poderzinho. Pode jogar Fundação Triunfo, que é para você aprender mais sobre o folclore da sua comunidade, da sua cidade. Né? Você pode caçar o Saci, pode enfrentar a Cuca, tirar um X1 com o Boitatá, enfim. Esses são os rolês da Fundação Triunfo. Então, os jogos RPG existem para os montes, né? E hoje eu vejo com muito positivamente assim, esse crescimento, Luan, porque veja, nós, além da Fundação Triunfo, nós não somos únicos. Felizmente, nós temos várias iniciativas pelo Brasil que trabalham o jogo de RPG em diversas frentes, né? Nós temos psicólogos que usam o jogo de RPG para poder trabalhar com crianças, né? Se aproximar de crianças, para psicólogos que usam também para pessoas com autismo, enfim. Existem várias formas de você utilizar o jogo de RPG, porque ele é isso, galera. Ele aproxima a gente dos seres humanos, né? Nós temos também empresas que usam o jogo de RPG para treinamento de pessoas, entendeu? O RPG é no mundo corporativo, cara. Cara, imagina que massa você usando os RPG pra desenvolver trabalho em equipe ou alguma coisa desse tipo assim, cara. E é isso, porque o jogo de RPG trabalha essas coisas todas, meu. Eu vou nas escolas que a gente lida com crianças que estão no ensino médio, cara, não sabem nem contar, entende? Assim, é triste, a criança rola 2 dados, aí tem lá 2 e 3, ela não consegue contar, assim, de cara, que é 5, sabe? Ela tem que contar nos dedos, entendeu? Então, a gente percebe que existe esse déficit. E aí o jogo de RPG pode influenciar essas crianças a quererem ler mais, quererem aprender mais, entende? Então, já estive em mesas onde a criança ela estava com dificuldade de entender os números, as somas. No final da mesa já estava somando tudo. Porque assim, as crianças aprendem rápido. O que falta, na verdade, não é o ensino, mas é a forma como ensinar. Entendeu? No jogo de RPG, o moleque tá ali, super se divertindo, indo pra mundos de fantasia. Na sala de aula ele tá ali, vendo a professora escrevendo na lousa, sabe? É igual. É meio assim. Eu venho de uma família, minha mãe e minha avó são professoras. E inclusive já fui aluno da minha avó. E, tipo assim, uma das coisas que a gente uma vez discutindo, a gente conversou, igual literatura. Ler, cara, é algo incrível. Hoje eu já vejo com outros olhos. Mas na escola a gente era obrigado a ler. E ser obrigado a fazer a coisa e não ser apresentado aquilo de outra maneira, cara, nossa, cria um bloqueio imenso. Sim, a pessoa se irrita. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. Entendeu? É preciso agregar valor, entende? É isso que a gente faz aqui na Fundação Triunfo. A gente pega uma coisa que as pessoas não sabem, não conhecem e põe valor nisso. E aí a pessoa por si só escolhe se vai gostar ou não. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é aqui no meu bairro, né? Aqui pertinho da minha casa tem um lugar que chama Parque Histórico Quilombo Corumbataí. É uma área de lazer, tem pista de skate, tem academia ao ar livre. É um lugar muito bonito, tem árvores, cara, é encantador. Eu me apaixonei por esse lugar. E veja, tem uma placa enorme com esse nome, Parque Histórico Quilombo Corumbataí. As pessoas que frequentam lá, você pergunta assim, como chama esse lugar? Ah, área de lazer, Praça Santa Terezinha. É esse o nome que se dá. E as pessoas não sabem do nome de fato da coisa. O que eu fiz? Que foi lá em 2019. Meu primeiro trabalho como educador patrimonial junto com a Fundação Triunfo foi isso. Peguei esse lugar, fiz pesquisa sobre ele, criei uma aventura de RPG e apresentei para as crianças. Olha, esse lugar que vocês frequentam é assim, 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 assim. Ele é importante por causa disso, disso e disso. Só que isso enquanto eles jogavam um jogo, eles tinham que derrotar um monstro que queria destruir a pista de skate deles. Entende? Então você agrega o valor pra coisa de uma outra forma. E aí, cara, eu fiquei muito feliz porque eu terminei lá o negócio, eles estavam combinando de dar rolê. Olha só, hein? Eles chamavam de pista de skate. Ei, vamos dar rolê lá no Corumbataí?
Olha só, essa é a importância da educação patrimonial, né? Reconhecer os nossos patrimônios, reconhecer a nossa história é muito importante. Então, o jogo de RPG, essa coisa fantasiosa, fantástica, monstro, nananã, zumbi, que não sei o que, é só pra falar, cara, isso aqui é importante. Então, não que a escola não seja importante, a escola é fundamental, a escola é importante. E aí, na Fundação Triunfo, nós fazemos trabalho junto às escolas, porque a gente entende que a escola por si só, ela tem demandas para cumprir. Tem todo um conjunto do Estado, várias engrenagens que precisam que elas coexistem, né? A escola não pode só primeiro jogar as coisas para alto e falar, vamos fazer assim. Não, ela tem que seguir o que o Estado manda. Entende? Então é uma coisa muito mais complexa. E aí só falar mal da escola não ajuda. Por isso que a gente também, em parceria com as escolas, temos outras formas de ensinar também. Entende? Para fortalecer a aula do professor de história, a aula do professor de matemática e assim por diante. Então, enquanto a escola vai tentando acompanhar o ritmo, a gente traz essas parcerias, né? Não só eu, mas temos outros projetos, outras organizações que também ajudam a escola, entendeu? Então, e felizmente, né? Então, hoje nós temos no Brasil, como um todo, várias iniciativas também que usam o jogo de RPG para outras finalidades, né? Além de só jogar, além de só brincar, por que nós podemos pegar o jogo de RPG e o que dá para fazer com ele, entende? Então, felizmente, temos muitas outras coisas surgindo, e aí respondendo o Luan, sim, cara, eu não só anseio, mas também estou trabalhando para que esse futuro aconteça, que cada vez mais pessoas estejam jogando RPG, cada vez mais pessoas estejam por aí aprendendo, se divertindo no jogo de RPG, porque dá para fazer muita coisa com isso, e assim, nem tudo precisa também tem que ser didático, sabe? Tem que ter ali a história do Brasil, não, só o fato de se reunir para jogar qualquer coisa com as pessoas já vai dar bom, por quê? Vai trabalhar a coletividade, vai trabalhar a imaginação, e tudo isso é genuinamente humano. Eu vi uma pesquisa recentemente que falou que nós estamos perdendo a capacidade de escrever, e que isso é ruim para o cérebro. Porque hoje em dia tudo é Digitado, né, velho? no celular, aí você pode mandar voz, né? E aí, a habilidade de escrever no papel é uma coisa que é muito boa pro cérebro. Entende? Então o jogo de RPG já começa por aí. Você vai escrever, você vai fazer outras coisas, sabe? Então isso é muito legal. É uma ferramenta que carece de mais estudos. Eu sou pesquisador da área, mas acho que temos que ter mais pesquisas. Tem poucas pesquisas acadêmicas sobre o jogo de RPG. Eu acho que em breve vamos ter mais, que daí vai dar mais respaldo, né? Porque infelizmente nós temos que trabalhar de forma científica para poder mostrar esses avanços também, né? Sobretudo quando falamos sobre saúde, bem-estar, enfim. Então eu imagino que em breve vamos ter muitas coisas sobre isso, sobre o jogo de RPG, sobre os benefícios do jogo de RPG, e aí não é só o Fundação Triunfo, é qualquer jogo, qualquer coisa que joga RPG, da maneira certa, obviamente, porque é uma coisa muito importante de dizer aqui, deixar bem claro para as pessoas, gente, é que assim, o jogo de RPG, ele não foi feito a ser uma coisa pedagógica, tá? Ele é só um jogo. Como o dominó, como o futebol, a maneira que se usa esse jogo é o que o torna pedagógico, tá bom? Você pode jogar pelada com seus amigos e dá bom, ou você pode jogar futebol com um professor que vai trabalhar a ética no esporte. Aí é uma outra coisa. Então é a maneira como se usa, não coisa por si só. Beleza? Isso, por que eu falo isso, galera? Porque eu conheci muitas pessoas que foram frustradas, que odeiam o jogo de RPG ou odiavam o jogo de RPG porque foram jogar e as pessoas foram maltratadas, assim, sabe? Porque é isso, né, gente? Você tá num espaço onde você tá com um monte de gente e essas pessoas podem ou não explorar as suas vulnerabilidades, entendeu? Então, já teve caso de pessoa que não queria jogar, mas foi forçada por causa do namorado. Enfim, vários BOs que acontecem com quem vai jogar RPG. Pode acontecer com quem joga RPG, né? Então é importante que a gente esteja atento a isso, tá? O jogo de RPG, ele depende muito da forma e as pessoas com que você está jogando, tá?
Não, e esse bloqueio que você fala das pessoas achar que é didático demais o jogo, deve ser o bloqueio que a gente teve em relação ao Dungeons and Dragons, né? Que eu e o Léo, a gente conversa, acho que deve fazer uns 5 anos já, em relação a comprar um. Só que, tipo assim, a gente pensava, pra aprender a jogar nossa, você tem que ler um livro pra aprender a jogar, pra ser um mestre. Também nós ia ter que encontrar as pessoas, né, pra jogar, que não é só em duas pessoas. Um dos medos também, assim, que, tipo assim, todo Dungeons and Dragons que a gente olhava era o completinho já, que já vinham com histórias prontas. E tipo assim, se eu não me engano, há 2 livros. Um de regras, que é mais ou menos assim, enorme, e o de histórias também. E a gente fala assim, mano, quero comprar, mas será que vai? Não, mas o Então, bom é que o D&D, cara, é que tem muito. Gente, é sério. Você sair na rua assim, falar D&D, aí cai alguém da árvore, vai, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Porque o jogo, o jogo de D&D, cara, ele é muito popular, né? E cada dia que passa ele fica mais popular ainda. Então, é muito comum você encontrar, assim, lugares para jogar online, tá? E se você quiser jogar presencial com seus amigos e não quer e não tem tempo para ler o livro, existem inúmeros vídeos, assim, canais que os caras ajudam você, explicam as regras, pelo menos as regras principais, para você só saber ali o básico e poder brincar. E aí, conforme você vai gostando, você vai se aprofundando, entendeu? O negócio é sempre ir por camadas, né? Uma coisa que eu falo, né, pra galera é justamente isso, de você ir por camadas. Você vai jogar, você não precisa pegar tudo. É claro que tem pessoas que gostam de fazer isso. Legal também. Mas a maioria das pessoas, como nós, trabalhadores, né, que temos que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, é complicado. Então, se a gente puder adiantar algumas coisas já ajuda. Então, uma coisa que você pode fazer é jogar com pessoas que já sabem jogar. Então, pegar uma mesa online, se preferencial, eu recomendo presencial, porque é legal você entender a dinâmica do RPG presencial antes de ir pro online. Se não puder, tudo bem, vai pro online mesmo, mas se puder, presencial, que nem você jogou lá com a gente, lá no Piranime Fest, né? Você viu que tem uma outra dinâmica ali. Mas, ou você vê esses vídeos dos caras explicando as regras básicas, ou as pessoas também jogando. Entende? Que daí você consegue ver aos montes na internet, no YouTube da vida. E outra coisa também é você pegar sistemas mais simples, né? Por exemplo, o D&D, você falou que tem esses livros gigantescos, né? Agora eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, que é o Fundação Triunfo, tem um livro que é bem fininho, mano, entendeu? Tem 40 páginas, se eu não me engano, sabe? Então é uma parada assim mais tranquila, porque o jogo ele foi feito pra realmente introduzir as pessoas no mundo do RPG. Então não dá pra chegar pro moleque lá da 8ª série e falar assim, ó, irmão, joga, lê isso daqui pra você poder ler, pra poder jogar. Lê isso daqui, entendeu? Não dá. Então, nós temos o desafio, todos os dias nas escolas, de em 3 horas, nós temos que ensinar as crianças e jogar uma missão completa. Entendeu? Bicho, Então, só 3 horas pra você jogar uma missão. Nossa, se tratando. Tendo a experiência que a gente teve lá no Piranime Fest, velho. 3 horas pra jogar um RPG é muito pouco tempo, velho. Muito pouco tempo. É muito pouco, né? Então a gente faz isso, a gente ensina a criança a jogar. E ensina ela a jogar RPG em 3 horas e ela joga uma missão completa e o melhor, ela ainda aprende sobre a história do nosso país, sobre o folclore, sobre o patrimônio cultural da cidade dela, assim, sem perceber, mano. Então, assim, é um trabalho que dá trabalho, mas é muito incrível, mano. Assim, a molecada já sai. Porque assim, as crianças são muito espertas, velho. Eu, como professor, eu boto muita fé nas crianças. Quando a gente incentiva no ponto certo, elas se dão muito orgulho, velho. Enfim. Ensinar é gratificante Isso é legal demais. Aí agora, né, pra gente finalizar aqui o podcast de hoje, Tchelo, só dá um resumão final de qual seria a dica pra quem quer começar a jogar RPG, igual você falou. Você tá orientando novos povos aí, igual você orientou a gente achou que você é um cara bem didático e a gente conseguiu jogar RPG, é uma coisa que a gente que apesar de um curso antes, né? Cara, e Mas, então... foi uma experiência muito tranquila, Tilo. Realmente você conduziu de uma maneira bem de boa, pegou
3 caras leigos aí no assunto. E fez a gente gostar, cara, sabe? Fez a gente querer aprender a jogar, cara. Isso aí é o mais incrível. Sim. Aí minha pergunta é, qual que é a dica final pra quem quer começar a jogar RPG ou pra quem jogar e ser mestre também, né? Legal, Também tem isso. legal. Eu recomendo para quem quer ser mestre jogar primeiro, né? Primeiro você pega ali e joga, percebe a dinâmica que é, porque o mestre tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, saber algumas coisas, mas não é difícil. É só questão de costume mesmo, gente. Mas jogar é muito mais fácil. Jogar é mais fácil do que narrar. Então, as minhas dicas são, primeiro, determine que tipo de RPG você quer jogar. Se você gosta de vampiros, então talvez Vampira Massa seja interessante para você. E aí você vai assistir. Hoje no YouTube ou em outros streamers aí, você consegue ver as pessoas jogando, entendeu? Mas antes de você ver as pessoas jogando, seria legal você assistir vídeos explicando as regras do jogo. Porque o RPG, sempre falo isso, ele é muito mais difícil você tentar entender de fora. É muito mais fácil quando você aprende jogando. Entende? Assim, a pessoa vai assistir a galera jogar. Ela fica assim, o que tá acontecendo aí? Eita! O que tá acontecendo, sabe? É tipo isso. Agora, quando você tá jogando, você fala, nossa, que legal, é muito mais da hora. Mas assim, Foi o que aconteceu com a gente. cara, você vai embora, entendeu? E aí o que acontece? Mas eu não tenho mesa, eu não tenho grupo. Então, eu recomendo que você pode entrar em grupos no WhatsApp ou no Discord mesmo, espaços que tenham mesas. Mas é importante que vocês entrem em espaços que vocês sejam acolhidos como iniciantes. Então, e aí você pode procurar esses lugares em várias redes, né? Por exemplo, se você quer jogar Tormenta, que é o RPG brasileiro mais famoso, você pode entrar lá nas redes da Jumbo, que é a editora. Eles têm vários canais, tem o Discord, tem o WhatsApp, onde você pode sempre buscar mesas, entendeu? Se você quer um jogo mais simples, eu vou recomendar que você venha para a Fundação Triunfo, porque aqui nós somos experts em iniciar as pessoas no RPG. Nós temos lá o nosso grupo no WhatsApp chamado Fundação Triunfo, que é o jogo que eu falei para vocês, né? Um jogo onde você tem essa vibe Scooby-Doo e Indiana Jones, que é um jogo mais voltado pela aventura e exploração. Mas se você quer jogar um jogo mais adulto, de intriga política, de investigação, tem Designo também, que também aceitamos jogadores novos, jogadores que queiram começar a jogar, e aí você vai aprender a jogar comigo. Vou ali, tranquilo, ensinar você a jogar. Isso dá pra fazer online também. Se for de pira, a gente faz aqui também, tem mesa presencial, enfim. Então, o ideal é começando vendo coisas, mas eu sempre recomendo, se puder jogar, jogue. Entende? Se puder jogar, jogue. Se você receber um convite, vamos jogar RPG? Mas eu não sei, mas eu vou ensinar, então vai. Vai que é bom. Mas é muito importante também dizer que algumas mesas, gente, isso é sempre bom dizer, algumas mesas não têm paciências com jogadores novatos, tá? E eu não falo só pelo mestre, tá bom? Às vezes o mestre até quer ensinar, mas os outros jogadores não pegam leve. Então, de repente, sei lá, você vai entrar numa mesa que tá com os caras level 30 e você é nível 1. Os caras tudo marmanjo, sabem jogar e eles não param pra te ensinar. Então o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, porque você vai sentir que o jogo só anda pra eles. Entendeu? Você fala assim, nossa, eu tô aqui jogando já há 4 horas jogando e só os carinha ali fez coisa. Só o Luan, entendeu? O Level já matou um tiranossauro, eu não consegui matar nenhum rato, sabe? Entende? Então isso é muito ruim, porque às vezes a mesa por si só não colabora com jogadores novos, entende? Então é importante você pegar um espaço, né? O RPG ele tem muito disso, galera, de você pegar um espaço já acolhedor para você, entendeu? E porque infelizmente você também pode sofrer violências no RPG. O que eu tenho de pessoas que já foram menosprezadas, já foram vítimas de racismo, já foram vítimas de machismo ou de homofobia por causa de jogo de RPG, que estava numa mesa com pessoas que fomentam esse tipo de violência, não tá escrito assim, cara. Né? Eu mesmo já passei por uma mesa onde eu fui vítima de racismo, assim, grotesco. Né? Então isso pode frustrar a sua experiência. Então, recomendo prudência.
se possível, jogar com pessoas que você tem algum tipo de confiança, porque o jogo de RPG requer que você se permita, entende? Requer que você esteja num ambiente saudável. Não adianta você estar jogando RPG num lugar onde você não confia em ninguém. O jogo não acontece. Então, essas são as minhas recomendações para vocês aí. Beleza. Boa, nossa, bom demais. Esse podcast foi didático pra gente também. Eu acredito que vai ser impossível o público sair dele sem entender nada de RPG. Então, assim como a gente aprendeu bastante coisa hoje, as dicas foram muito boas, cara. Muito obrigado aí por ceder esse tempo pra explicar pra gente. E igual você falou. Novamente. Sim. Igual você falou, logo a gente pode sentar e fazer uma partida de verdade, mais uma partida ali pra aprender mais um pouco. Mas eu tenho certeza que o público de hoje vai sair daqui sabendo o que é o RPG de mesa, né? E as dicas pra começar. E aí vai sair daqui querendo jogar, com vontade já, além de entender, com vontade de aprender, né? Sim. Pessoal, já busquem aí já a Fundação Triunfo, ou Designo também, tá? Já vamos começar a jogar aí, porque realmente, o Designo, cara, quando a gente jogou, não tem palavras. E é o primeiro RPG que eu joguei, e é o que eu... Cara, já tá no coração, quero jogar de Nossa novo Senhora. quanto antes. Eu não vejo a hora de acabar o desenvolvimento aí pro Tchelo liberar pra gente poder fazer a aquisição do nosso, né? Sim. E digo mais ainda, eu vou chamar vocês pro playtest de novo, hein, gente, ó. Se vocês quiserem jogar, assim, sem gravar, sem nada, lá nós temos lá um grupo onde nós estamos montando outras mesas, entendeu, para jogo. E aí, essas mesas vão ser naquele molde, como vocês já jogaram, né, que é one shot, ou seja, um dia, começo, meio e fim, ou as mesas continuadas, que são 4 sessões, mais ou menos, onde você vai poder evoluir o personagem, né? Mas nível 1, aí vai ali, ganha poderzinho novo, sobe pro nível 2 e assim vai, entendeu? Que é o legal, né? Você poder jogar um personagem que vai ser desenvolvido ao longo de mais sessões, entendeu? Então, deixo o convite pra você aí, porque o jogo tá em fase de playtest, a gente precisa de pessoas, qualquer pessoas inexperientes ou com experiência pra poder jogar e testar com a gente essa coisa. Sim, a gente postou lá no Instagram, a gente viu que deu um engajamento muito legal. Eu acho que o pessoal também se interessou bastante. E assim que tiver pronto, a gente vai estar passando mais nossa opinião para eles poderem jogar também, que eu tenho certeza que eles vão gostar. E é isso. Mas, ô Tchelo, muito obrigado pela participação de hoje. A gente ficou super feliz aqui de poder falar de RPG de mesa, que é uma coisa que a gente sempre teve curiosidade, só que não teve muito acesso, infelizmente. E passa pra galera seu arroba, o arroba do Designo, da Fundação aí, pra eles poderem te seguir. E pra quem quer tirar alguma dúvida, gente, é o Tchelo. Entra em contato com ele aí. Pode chegar aí que a gente tá tudo certo. Tamo em casa. Sim. A proposta dos projetos de RPG, tanto da Fundação Triunfo quanto do Designo, embora sejam coisas diferentes, eles têm o mesmo objetivo, como eu falei para você no começo, né, que é fazer enfrentamento à violência, mas a Fundação Triunfo me ensinou uma coisa, que é a coletividade. Construir coisas em comunidade é a melhor coisa possível. Então, Designo também está tentando ser construído de uma forma comunitária. Os jogadores vão opinar, vão poder depois criar seus NPCs para poder povoar esse universo, enfim, são várias possibilidades, assim, né? Eu posso ser o game designer do jogo sem problema nenhum, mas é na coletividade que ele acontece, entende? Então, isso é muito massa. E aí os meus arrobas são @Tchelo1999, né? Tchelo com TCHELO 1999, o do Designo é @Designo 1999 e @Fundacão, né? Fundação.triunfo, que é o da Fundação Triunfo. São nossas redes lá no Instagram, que é nosso material principal, hoje as redes principais, mas lá no Instagram tem sempre um link onde você pode acessar e encontrar as nossas comunidades, né? O nosso WhatsApp, nossos e-mails, enfim, lugares onde você pode ir lá e perguntar, e aí, quando vai ter mesa? Domingo, segunda, terça, enfim, não tem hora para ter mesa, mas sempre tem lá mesas e sempre, não importa onde você for, gente, tá? Isso eu posso garantir falando no Designo na Fundação Triunfo. Vocês vão ser muito bem recebidos, mesmo sendo novatos ou já com alguma experiência, tá bom? Aqui eu garanto. Beleza, E é então. isso aí. Você vai querer fazer um encerramento, né?
Manda o nosso arroba aí pra galera, Arthur. Galera, e o nosso arroba é o @digação.podcast no Instagram. Agora estamos no YouTube também, galera. Então ativem os sininhos, entra lá no nosso canalzinho lá, Digação Podcast. Ativa o sininho para estar recebendo a notificação desse podcast incrível com o Tchelo e para estar recebendo também as notificações dos próximos podcasts. Estamos no Instagram, estamos no Spotify e também no TikTok. Então, galera, acompanhe a gente em todas as redes, ajude o nosso podcast a crescer e ajude também o Tchelo aí a divulgar esse jogo incrível de RPG que é o Desígnio. E, galerinha, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou, valeu. Valeu.